E aí, como é que você está? Tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo do programa Pelos Caminhos de Jesus e nós hoje vamos abordar o ano de 32, o segundo ano do ministério de Jesus, particularmente os meses de julho e agosto desse ano, destacando, dentre outros assuntos, a cura do cego de Betsaida, as predições que Jesus faz com relação à sua morte, a transfiguração de Jesus no Tabor, a cura de um jovem lunático, as pregações que Jesus faz para os seus apóstolos com respeito ao perdão, à tolerância, ao escândalo. E vamos terminar o estudo de hoje falando sobre a parábola do servo incompassivo. Eu espero que vocês tenham paciência para nos escutar até o final e que possamos aprender um pouco mais com as palavras de Jesus. Vamos iniciar o nosso estudo com a nossa prece já tradicional, eu peço que vocês fechem seus olhos, acalmem seus pensamentos e nos acompanhem na prece. Querido Jesus, mestre e amigo, mais uma vez nos colocamos diante de Ti com gratidão para que possamos aprender um pouco mais dos Seus ensinamentos. Trazei para nós, Jesus, coragem, força e fé, para que possamos colocar na prática do nosso dia a dia tudo o que aqui vamos aprender. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Bem, então vamos continuar o nosso estudo. Terminamos o programa anterior dizendo que Jesus iria partir para a região de Magdala. E em julho de 32, Jesus inicia essa nova viagem, indo de barca até uma cidade chamada Betsaida de Júlias. Essa cidade fora reconstruída pelo rei Herodes Filipe, que era o tetrarca da Galileia, e seu nome era homenagem a Júlia, que era filha do imperador romano Augusto. Mas nós vemos no Novo Testamento a referência a essa cidade somente pelo seu primeiro nome, Betsaida. Betsaida significa casa de pesca, a casa do pescador, em hebraico ou aramaico. Era uma próspera vila judaica localizada na margem noroeste do Mar da Galileia, perto da foz do Rio Jordão. Era muito famosa por sua forte atividade pesqueira e agrícola, e a região é citada nos evangelhos como a terra natal dos apóstolos Pedro, André e Filipe. Então acho que deu para a gente fazer essa localização geográfica da região de Betsaida. E o primeiro evento, o primeiro sinal que Jesus faz naquela região, é a cura de um cego. Quando chegaram em Betsaida, trouxeram-lhe um cego, rogando que ele o tocasse, que ele impusesse suas mãos para curar aquele cego. Jesus pega o cego pela mão, retira fora da cidade, ele tira o cego daquele povoado e ele pôs um pouco de saliva nos olhos do cego e impôs-lhe as mãos. Ele perguntou para o cego: "Vês alguma coisa?" E o cego olha, levanta seus olhos e diz: "Vejo homens como se fossem árvores." E Jesus mais uma vez volta a repetir aquele gesto de cura. Coloca as mãos com saliva sobre os olhos do cego e aí, a partir daquele instante, o cego passa a ver nitidamente, ficando curado. E o Jesus termina essa cura mandando o cego retornar para sua casa e pedindo para que ele não entre na aldeia, que ele não entre na aldeia. Vamos ver o que a gente pode tirar de ensinamentos com a visão espírita a respeito dessa cura que Jesus fez no cego de Betsaida. Em algumas curas, Jesus utilizou-se da saliva, do barro, do toque na própria pessoa, para que o enfermo pudesse sentir algo e realmente crer que poderia ser curado. Em outras curas, ele somente impôs as mãos, porque ele talvez tivesse a certeza da fé daqueles que precisavam da cura. Jesus podia transferir seus fluidos sem sequer impor as mãos ou sem sequer usar qualquer outro instrumento, como ele usou aqui com a saliva. Mas em alguns casos eu acho que ele percebia que era necessário fortalecer a fé do paciente. E é por isso que ele vai usar a saliva para curar esse cego. Betsaida, nós já falamos, era uma pequena aldeia. E ao retirar o cego do povoado, era como se Jesus convidasse aquele doente a ver tudo com os novos ângulos, que ele saísse da influência da multidão que cercava ele naquele povoado. Conduzir pela mão para fora do povoado é a necessidade que todos nós temos de superarmos as nossas limitações que o nosso meio social nos impõe.
Vale essa reflexão. Até que ponto o meio social está lhe afastando de Jesus? Eu acho que cabe a você refletir sobre isso nesse momento. E a retomada da visão do cego ela vai se dar em duas etapas. Numa primeira vez ele vê todo mundo como se fosse árvores, depois ele passa a ver nitidamente. E ele termina a cura pedindo que o cego não retorne para o povoado, não retorne para Betsaida, para aquela aldeia, porque na verdade Jesus queria que ele mantivesse a sua visão esclarecida e que não divulgasse a sua cura e não voltasse para ser mais uma vez influenciado pela multidão. Jesus nessa cura utiliza recursos fluídicos naturais, como a saliva e a imposição das suas próprias mãos. A saliva era rica em fluidos vitais do próprio Jesus e atua como medicamento espiritual em cima do cego de Betsaida. O fato do cego responder primeiramente que ele enxergou os homens como árvores andando, mostra que essa cura foi progressiva, não aconteceu de uma vez. Isso reflete, na verdade, a jornada de evolução da nossa alma, que também é progressiva. A evolução não acontece de uma hora para outra. A visão significa a compreensão da verdade divina, significa o discernimento das novidades espirituais, das leis de Deus, não ocorre de forma abrupta, mas em estágios sucessivos à medida que o espírito vai assimilando a luz. E é isso que acontece com o cego, quando ele passa a ver. A primeira assimilação da luz permite que ele veja de uma forma distorcida. E a partir do momento que ele vai evoluindo nessa assimilação da luz, ele vai vendo as coisas perfeitamente como elas são. Vale aqui uma reflexão para todos nós. Como nós estamos vendo as coisas? Com os olhos dos outros, com os nossos olhos, com os olhos espirituais? Fica a questão de vocês a resposta a essa pergunta. Jesus sempre glorificou aquele que tinha olhos de ver, né? Olhos de ver. Então, será que nós estamos realmente com esses olhos de ver, enxergando tudo como as coisas devem ser enxergadas? Fica essa reflexão. E mais uma vez eu volto a tocar no fato de Jesus pegar o cego pela mão. Na visão espírita se simboliza que o Mestre nos auxilia, sempre vai estar do nosso lado, mas vai exigir a nossa participação ativa, vai exigir o despertar da nossa vontade, o nosso esforço individual para transformar os nossos hábitos e comportamentos que ocorrem no dia a dia quando conhecemos a novidade de Jesus, a Boa Nova, em fatos reais, que nós consigamos realmente fazer com que esses comportamentos se transformem em hábitos. É necessária para a cura a nossa fé atuante, e não apenas aquela fé de espectador. Levar o cego para fora da aldeia representa a necessidade que Jesus vê de isolar o enfermo das aglomerações, dos ambientes de descrença, do materialismo da sociedade, das perturbações. Como Betsaida era uma região que os habitantes rejeitavam o ensino de Jesus, Jesus vê essa necessidade de tirar ele da aldeia para isolar o cego, porque as vibrações do ambiente naquele momento poderiam prejudicar essa ação fluídica necessária para a cura. A instrução final que Jesus dá ao cego para que ele não entre na aldeia e que ele vá para casa indica a nossa constante necessidade de vigilância. O restabelecimento da nossa saúde, física ou espiritual, exige a manutenção do nosso equilíbrio, exige a manutenção da nossa consciência, afastando os focos dos nossos antigos erros, mantendo todos nós fiéis aos princípios aprendidos. E até que ponto nós não precisamos fazer essa reflexão? Até que ponto nós não precisamos nos afastar das aldeias que turbam a nossa visão? Né? Fica esse ensinamento dessa cura do cego de Betsaida. Depois dessa cura, depois de Betsaida, Jesus parte em direção ao extremo norte da Palestina. Ele vai em direção a terras não israelitas, como a terra de Cesareia de Filipe, que era uma região distante e pouco habitada. E é nessa viagem que Pedro vai reconhecer a real identidade de Jesus. No caminho, Jesus parou e começou a orar. Ele se recolhe e ora em particular. E ao terminar essa oração, pergunta aos discípulos que estão com ele: que dizem os homens, vamos corrigir, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus está perguntando o que dizem a respeito dele. Qual seria a identidade que os homens têm dele?
como eles veem Jesus. E os apóstolos e os seus discípulos responderam: uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros ainda que és Jeremias, ou alguns dos antigos profetas que já passou pela terra. E Jesus pergunta mais decisivamente para os seus apóstolos: e vós, que convivem comigo diariamente, quem dizeis que eu sou? E Pedro, como iluminado pela sua mediunidade, traz uma frase com uma resposta fantástica. Pedro responde: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus é tocado com aquela resposta de Pedro e devolve a Pedro comentando: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, Jesus pediu a eles que não falassem para ninguém que ele era o Cristo, ainda não havia chegado a sua hora. Vamos estudar agora a visão espírita dessa passagem que é bastante interessante, quando Pedro reconhece a identidade de Jesus e quando Jesus diz que Pedro é a pedra sobre a qual ele irá edificar a sua igreja. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 20, e ela ilustra a evolução histórica, a mediunidade intuitiva de Pedro e o sentido real da autoridade espiritual de Jesus. Quando os discípulos dizem que o povo achava que Jesus poderia ser João Batista, ou Elias, ou Jeremias, fica claro nesse momento a crença na reencarnação, apesar de que eles não tinham conhecimento do que seria exatamente essa reencarnação, e que na época eles usavam até a palavra ressurreição no sentido de reencarnação. Mas quando eles dizem que uns diziam que era Elias, outros apóstolos, etc., outros profetas que já viriam, está claro que o povo judeu naquela época já aceitava a reencarnação. E a resposta de Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, não é fruto de um conhecimento puramente intelectual. E Jesus afirma que Pedro, ao responder com essa expressão, que na verdade não foi ele que falou, mas foi o Pai que revelou a ele. Foi o Pai, Jesus que está nos céus, que revelou a Pedro que ele era o Filho de Deus. Jesus afirma categoricamente que Pedro teve, na verdade, uma intuição mediúnica, confirmando a conexão do apóstolo com os espíritos superiores e com a própria esfera espiritual que circundava Jesus, trazendo para Pedro a revelação de que ele era o Filho de Deus. Quando ele diz: Pedro, és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja, a doutrina espírita compreende que a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja não é a pessoa de Simão Pedro, que, como qualquer ser humano, é uma pessoa falível. Pedro, na verdade, ele representa a pessoa de Pedro, ele está se referindo que ele edificaria a igreja em cima daquela fé inabalável daquele apóstolo, para mostrar que essa fé inabalável, seria a verdadeira responsável pela edificação da igreja, não a igreja física, mas das comunidades que pregariam a Boa Nova. E como igreja nós vamos entender justamente esse conjunto de ensinamentos morais e essa vivência do amor de Jesus. Isso era a verdadeira igreja. Quando ele usa a expressão ligar e desligar nos céus, ele vai se referir às leis morais, às leis espirituais, o que é retido ou permitido na terra e no céu. Também é essa referência que ele faz, simbolizando a responsabilidade que nós temos com o nosso livre-arbítrio. Não se trata de um poder dogmático terreno, não é isso, mas sim Jesus está se referindo à sintonia vibratória. As escolhas feitas no mundo material determinam a nossa evolução espiritual. É isso que ele quer dizer com ligar e desligar. Jesus determina ainda aos seus discípulos que eles não falem para ninguém que ele era o Cristo. E desde então o mestre começa a mostrar-lhes que ele precisava ir a Jerusalém,
que ele precisava padecer nas mãos de alguns anciãos, que ele precisava padecer nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, que ele precisava ser morto e por fim ressuscitar ao terceiro dia. Eu fico imaginando como os apóstolos devem ter recebido essa mensagem de difícil compreensão para eles. Eles não teriam noção do que aconteceria com Jesus. Estava perante ele o Filho de Deus. Esse Filho de Deus seria morto, ressuscitaria no terceiro dia. Ficou complicado para os apóstolos atenderem. E Jesus é enfático. Ele diz que é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E Pedro, que havia dito que era o Filho de Deus, começa a repreender Jesus, afirmando que de modo algum isso iria acontecer. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, quando é repreendido pelo seu apóstolo, diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus acabara de glorificar Pedro por ser o mensageiro de um Espírito divino, dizendo que era o Filho do Homem. E agora, quando Pedro diz que Jesus, quando fala que é necessário que ele sofra, que ele morra e que ele ressuscite, que nada disso vai acontecer. E ele admoesta Pedro, pedindo para que ele se afaste de mim. E chama Pedro de Satanás. E ele recomenda aos seus discípulos, depois dessa afirmação de Pedro: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a si a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Vamos entender melhor essa passagem do Evangelho. Essa passagem ilustra a verdadeira natureza de Jesus como guia e modelo da humanidade, destacando a total submissão do Mestre às leis divinas. Quando ele diz: nada posso fazer de mim mesmo, procuro a vontade daquele que me enviou, Jesus afirma categoricamente que ele não é o próprio Deus, mas ele é sim o Espírito mais puro que já encarnou na Terra. Ele age no nosso planeta como embaixador divino, em perfeita sintonia com Deus, com seu Pai, com o Criador. E é dessa sintonia que vem a sua autoridade, da sua imensa evolução espiritual e do cumprimento irrestrito das leis divinas. Quando ele diz: as obras que eu faço testemunham o Pai, Kardec enfatiza isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ao dizer que a árvore é conhecida pelos seus frutos. As ações de cura e esclarecimento moral, na verdade, são a real prova da qualidade da árvore de Jesus, porque por meio desses frutos reconhece-se a sua grandeza espiritual. Vamos aqui, eles citam João Batista como talvez ele tivesse sido João Batista, aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus, aquele que atuou como intermediário, como médio do plano superiores, para despertar as consciências do momento, da época ali, para a vinda de Jesus. E Jesus valida esse papel de João, mas lembra que a verdade divina, ela não depende do testemunho humano, mas sim das leis universais, do progresso espiritual. O julgamento de Jesus, ele é justo, porque ele não decide julgar ninguém baseado no seu orgulho, no seu egoísmo, mas sim na sabedoria que ele tem das leis divinas, da fonte divina que é o Criador. Quando Jesus diz: tome a sua cruz e renuncie a si mesmo, não se trata de buscar o sofrimento gratuito, não é isso que ele está querendo dizer, mas ele está nos ensinando a compreender que a vida terrena é uma escola. Renunciar a si mesmo significa vencer o próprio orgulho e o próprio egoísmo. Tomar a sua cruz é aceitar com resignação tudo o que acontece na nossa vida. É trabalhar todas as provas necessárias que cruzam o nosso caminho para superar essas provas, visando a nossa evolução espiritual. Quando ele se refere a quem perde a vida vai achar, Jesus está se referindo, na verdade, à imortalidade da alma.
Quem se apega excessivamente às vantagens, aos prazeres e ao status do seu corpo físico, quer dizer, salvar, entre aspas, a sua vida, perde o verdadeiro sentido da existência. Já quem prioriza o espírito e as leis divinas, que, entre aspas, seria o perder a vida, alcança a verdadeira vida espiritual. Entenderam essa diferença? E Jesus vai dizer ainda que deve-se dar a cada um segundo as suas obras. Ele está corroborando a justiça divina e a lei de causa e efeito, ensinando que a evolução é individual, depende de cada um. Ela é contínua e ela é fruto das próprias escolhas que fazemos no nosso dia a dia, com o uso do nosso livre-arbítrio. É através do uso desse livre-arbítrio que vai determinar a velocidade da nossa evolução espiritual. E agora nós vamos estudar um momento muito bonito do Evangelho, que é conhecido como a Transfiguração no Tabor, em que Jesus vai ao monte com 3 de seus apóstolos e se transfigura ao lado de outros 2 mensageiros que ele vinha falando recentemente desta conversa. Nós estamos ainda no mês de julho de 32. Jesus vai retornar para a região sudoeste do Mar da Galileia pela margem ocidental em uma longa caminhada. Certo dia, ao entardecer, Jesus chama Pedro, João e Tiago, 3 dos seus apóstolos mais próximos, para subirem com ele até o Monte do Tabor, porque Jesus iria orar. E aí acontece a grande transfiguração. Enquanto orava, Jesus se transfigura diante dos 3. O aspecto do seu rosto se altera, resplandece a sua imagem como se fosse a verdadeira luz do sol, e as suas vestes se tornam resplandecentes, alvas como a luz e brancas como a neve. E nessa transfiguração, João, Pedro e Tiago percebem que outros 2 homens conversavam com Jesus. Lá estavam Moisés e Elias, que apareciam envoltos em glória e falavam com o Mestre de sua partida que iria se realizar em Jerusalém, que o Mestre havia comentado que ele precisaria sofrer o martírio na mão dos homens. E Pedro e seus companheiros talvez tenham ficado meio sonolentos com o que viram, mas mantiveram-se acordados, tamanha energia espiritual daquele momento. Eles viram a glória de Jesus e viram exatamente aqueles 2 homens conversando com Jesus. Vamos explicar esse fenômeno à luz da doutrina espírita. Primeiro, a transfiguração do Mestre. É o resplendor de Jesus. Isso aí foi uma irradiação natural do seu perispírito, do seu corpo espiritual. Devido à sua elevada elevação moral, Jesus conseguiu expandir a sua luminosidade interna, alterando temporariamente a sua aparência. E ao lado dele se materializam 2 espíritos, Moisés e Elias, que aparecem de forma visível e tangível. São espíritos desencarnados que se materializaram utilizando aquele ectoplasma do ambiente, um processo que permitiu aos apóstolos vê-los totalmente materializados e ouvi-los claramente. Esta passagem vem reforçar a imortalidade da alma, provando que os mortos continuam vivos e podem comunicar-se conosco. E quando Moisés e Elias iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na verdade, Pedro não sabia o que dizer. Ele estava assustado com tudo que ele estava vendo. Enquanto falava, surge uma luz luminosa que cobre a todos com a sua sombra. E ao entrarem eles nessa nuvem, que essa luz luminosa, na verdade, se transforma em uma nuvem, os discípulos ficaram com muito medo, porque não entenderam direito o que estava acontecendo. Mas daquela nuvem sai uma grande voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus fica só. E os discípulos, ouvindo a voz, caíram de bruços e tiveram grande medo. Jesus se aproxima deles, toca em cada um deles e diz: Levantai-vos e não temais. E ao levantarem não viram mais ninguém, somente a Jesus. Enquanto eles desciam do monte,
Jesus lhes ordena: não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Mais uma vez, Jesus vai falar sobre a sua ressurreição. Essa nuvem luminosa que aparece no Tabor e a voz que dela saía configura o fenômeno mediúnico da voz direta. Vozes vindas do além que ressoam no ambiente são produzidas por espíritos superiores utilizando o ectoplasma do ambiente. O objetivo dessa manifestação foi confirmar para aqueles três que a autoridade moral e espiritual de Jesus era imensa e que ele era, sim, o guia da humanidade. Pedro, Tiago e João sentem medo. É uma reação natural ao desconhecido. Todos nós temos essa reação. Quando presenciamos esses fenômenos mediúnicos e não conseguimos entender o seu real significado. Esse medo vai ocorrer pela limitação dos nossos sentidos quanto encarnados e pelo impacto de talvez tenha sido de entrar em contato direto com aquela grande luminosidade espiritual. E ao cessar o fenômeno, Jesus volta para sua aparência normal. E o pedido para que eles não contem a ninguém aquilo que viram, até que o Mestre ressuscite dos mortos, na verdade é a cautela de Jesus. Jesus sabe que não é chegado o momento para que eles tenham real entendimento do que seria essa ressurreição. Jesus sabia que os discípulos não teriam maturidade suficiente para explicar a todos racionalmente aquele evento que acabaram de realizar, de ver, de assistir no Monte do Tabor. Talvez Jesus tenha levado só aqueles três, porque talvez fossem eles, os três apóstolos, que melhor poderiam compreender o que iriam ver, mas mesmo assim não teriam ainda condições de explicar a todos o que viram. Deu para entender bem esse fenômeno da transfiguração do Tabor? E os discípulos realmente não contam para ninguém o que viram. Não há relato no Evangelho que eles tenham contado para alguém sobre a transfiguração do Tabor. Eles guardaram aquela recomendação de Jesus do silêncio sobre o que viram, mas eles não haviam entendido bem o que Jesus quis dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntam a Jesus: por que dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Eles não viram? Uns dizem que Elias, etc. Eles reforçam uma predição que existia no Antigo Testamento. Porque dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro. E Jesus responde que é a resposta que confirma a ressurreição. Elias certamente terá que vir primeiro para restaurar todas as coisas. E como está escrito a respeito do Filho do Homem, sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e não o conheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, tal como está escrito a respeito dele. Assim também o Filho do Homem sofrerá por parte deles. Jesus afirma que Elias já havia vindo e que maltrataram Elias. Essa passagem aborda exatamente a reencarnação. Jesus esclarece aos seus discípulos que o profeta Elias havia retornado na pessoa de João Batista, aquele que veio para anunciar a chegada de Jesus. Como Elias já havia morrido século antes, sua volta prova a reencarnação, prova a pluralidade das existências. Os judeus confundiam o termo ressurreição com a lei natural do renascimento corporal à época. Vale sempre a gente destacar isso. Jesus afirma categoricamente: Elias já veio e não o reconheceram. Esta é a confirmação cristalina da reencarnação. A alma de Elias voltou à terra em um novo corpo físico para preparar o caminho de Jesus, assumindo a identidade de João Batista. João Batista foi tratado de acordo com o livre-arbítrio daqueles que o cercavam. Ele foi preso, foi decapitado, ficou 8 meses preso, foi maltratado. Tudo por ordem de Herodes para atender um capricho da sua esposa. E nós explicamos isso em programas anteriores, demonstrando a cegueira espiritual da sociedade da época diante das leis divinas e dos realmente aqueles verdadeiros mensageiros de Deus, da verdade. Assim como João Batista foi rejeitado e perseguido, Jesus prenuncia que ele vai sofrer o mesmo destino. Ele vai ser martirizado na mão dos homens, ele vai ser perseguido. A morte na cruz não foi o fim, nós sabemos, mas foi sim a passagem para a verdadeira vida, a passagem para a vida espiritual.
Quando Jesus usa a frase ressuscitar dos mortos, causava uma grande confusão nos seus discípulos, porque eles ainda misturavam as antigas crenças judaicas sobre a volta de profetas com conceitos mais profundos que Jesus estava passando para eles sobre a imortalidade da alma, sobre a evolução espiritual. Era difícil para eles compreender esse conceito até então. Para a doutrina espírita, essa passagem prova a imortalidade da alma, prova a comunicação entre os mundos e mostra que Jesus dominava plenamente as leis da natureza. Isso é extremamente importante para retificarmos e ratificarmos mais uma vez, desculpe, não retificarmos, para retificarmos, está errado, para ratificarmos a teoria da reencarnação, comprovando a sua existência. No dia seguinte que eles descem do Tabor, eles vão para o local onde estavam os outros discípulos, além daqueles 3. E a multidão, ao ver Jesus, corre em sua direção. E Jesus pergunta aos seus discípulos sobre o que eles estavam discutindo, mas não dá tempo nem de que ocorra uma resposta, porque um homem sai do meio da multidão e se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é lunático e sofre muito. É a famosa cura do jovem lunático. E o pai continua: muitas vezes meu filho cai no fogo e cai na água. Venha ver meu filho, Jesus, eu vos suplico, porque é o único que tenho, e eu o trouxe à sua presença. Era um filho único. E eis que quando o Espírito toma o meu filho, sacode-o, o faz gritar, lança-o por terra, faz ele espumar pela boca e vai rangendo os dentes e definhando. E quando o Espírito se retira, o deixa dilacerado. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, Jesus, mas eles não puderam. Aqui vai uma grande lição. Esse pai pede a Jesus, mas diz que ele já havia feito pedido aos seus discípulos e os discípulos não conseguiram retirar aquele espírito impuro. E Jesus responde ao pai: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze aqui o teu filho. Vemos que essa possessão, na verdade, se assemelha muito ao fenômeno de um ataque epilético, né? Do ataque de epilepsia, pelo que o pai diz, como estava o estado do filho. Que haveria sim a possessão, mas bastante semelhante ao fenômeno físico da epilepsia. E logo que o menino chega perto, que o pai traz o filho, que o espírito que possuía o filho viu Jesus, agita o filho com uma grande violência, lança o menino ao chão. E o jovem estava ali se contorcendo e espumando. E Jesus pergunta ao pai: há quanto tempo acontecia aquilo? E o pai responde que desde a infância, e que às vezes o jovem era lançado no fogo e na água. E o pai diz a Jesus: se alguma coisa podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde: se podes, tudo é possível àquele que crê. E o pai em lágrimas diz: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Esse pai reconhece a pequenez da sua fé, apesar de crer. E Jesus admoesta: espírito mudo e surdo eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entres nele. Ele, gritando e agitando o rapaz violentamente, saiu dele. O menino fica como se estivesse morto, e muitos diziam que ele realmente estava, mas Jesus toma aquele jovem pela mão e o levanta e o entrega a seu pai. E todos que assistiram àquela cena ficaram maravilhados. O quadro desse lunático e as descrições da automutilação, cair no fogo, na água, indicam um caso de obsessão profunda. É uma obsessão chamada subjugação dos 3 estágios da obsessão. É o mais grave que tem. Nós, na doutrina espírita, sabemos que não existem demônios como seres criados para o mal, mas sim espíritos ainda ignorantes e sofredores que perturbam aqueles encarnados. Neste caso, o jovem estava sob o domínio de um espírito obsessor, com quem tinha íntima ligação, talvez por débito de vida passada, não temos como afiançar aqui. Mas a doutrina espírita nos explica que a obsessão ocorre por esta sintonia, pela sintonia de pensamentos entre o obsessor e o obsediado. Ou seja, todo obsediado tem culpa por atrair aquele obsessor, porque sintoniza na mesma vibração energética dele. O espírito obsessor, ele atua diretamente sobre o corpo físico do jovem.
gerando convulsões, espumas na boca, rigidez cadavérica, sintomas, como já falamos, muito parecidos com a epilepsia grave. E depois vamos terminar essa cura, né, essa expulsão desse espírito impuro, destacando a grande fé daquele pai, que reconhece a pequenez da sua fé. Quando Jesus, será que pode? Se pergunta para ele. Quem crê tudo pode. Ele diz, eu creio, mas aumenta a minha fé. Me ajuda, Jesus, na incredulidade. Talvez tenha sido essa profissão de fé desse pai que estimulou Jesus a curar aquele filho. Depois daquela cura, Jesus segue em direção à casa de Pedro, ou de alguma outra casa, desculpe, não tem como afirmar que é a casa de Pedro. O Evangelho relata que depois daquela cura, Jesus entrou em casa e os discípulos lhe perguntam, por que nós não pudemos expulsar o demônio daquele jovem? E Jesus afirma, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade eu vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis esta montanha, passa daqui para lá, e ela passará e nada vos será impossível. E Jesus diz, quanto a essa espécie de demônios, não é possível expulsá-los senão pelo jejum e pela oração. Antes de a gente falar sobre jejum e a oração, para expulsar essa espécie de demônios, assim como de Jesus, vamos falar sobre esse grão de mostarda. Jesus compara a fé a uma das menores sementes do reino agrícola, do reino vegetal, que se transforma aquela menor semente numa grande árvore. E ele diz que se a fé for do tamanho daquele grãozinho de mostarda, que eles podem remover montanhas. Mas nós sabemos que as leis da natureza são imutáveis. Então remover montanhas é o sentido figurado. Não significa trazer um monte de um lado para o outro. Significa a remoção das montanhas que afastam a nossa fé, que dificultam o crescimento da nossa fé. É essas as montanhas que Jesus pede para que removam. Diz que nós somos capazes de remover se tivéssemos uma fé pequenininha, do tamanho da semente de um grão de mostarda. Vamos então voltar à análise do jejum e da oração, quando Jesus diz que o jejum e a oração são necessários para afastar aquele tipo de espírito obsessor que dominou o jovem. Desculpa. Na doutrina espírita, o ensinamento de Jesus sobre a necessidade da oração e do jejum ganha um sentido um pouco diferente. Oração quer dizer a sintonia direta com Deus e com os bons espíritos, que vai atrair as energias de paz e equilíbrio. E o jejum não é apenas a privação do alimento material, mas Jesus se refere ao jejum moral, a privação dos vícios, dos maus pensamentos, do egoísmo. Tudo isso para purificar o fluido magnético de quem deseja expulsar espíritos impuros, como aquele. Deu para entender bem o sentido do jejum e da oração? E Jesus, caminhando com os seus discípulos pela Galileia, vai fazer a segunda predição de sua morte. Ele caminhava com seus discípulos pela Galileia, mas queria se manter no anonimato, pois ele já tinha uma grande fama. E reunido com seus apóstolos, Jesus diz, quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e tendo morrido depois de 3 dias, ele ressuscitará. Veja quantas vezes no estudo de hoje nós estamos falando sobre ele anunciar a sua morte e a sua ressurreição. É porque ele precisava sedimentar muito bem, preparar muito bem os seus discípulos para enfrentarem esse período que vai acontecer daqui a 8 meses, mais ou menos, que vai mudar a vida de toda a humanidade. Eu fico me perguntando, depois de Jesus falar tanto de sua morte e falar da sua ressurreição, como será que os discípulos ficaram? Será que eles realmente compreendiam o que o Mestre queria dizer? Porque o Evangelho nos diz claramente que eles não compreenderam essas palavras, mas tinham, na verdade, era medo de pedir maiores esclarecimentos a Jesus. E não tocavam mais no assunto. E aí nós terminamos o mês de julho e vamos entrar no mês de agosto de 32. Jesus já havia feito a sua transfiguração no Tabor e ele retorna a Cafarnaum.
E centrou, quando ele retorna a Cafarnaum mais uma vez, os seus ensinamentos na instrução dos seus discípulos. E Jesus vai falar com eles sobre humildade, tolerância, escândalo e principalmente sobre o perdão. Certo dia, os discípulos discutiam entre si sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. E Jesus, meio que adivinhando os pensamentos, adivinhando o que eles estivessem falando, pergunta a eles sobre o que estão discutindo mesmo. E talvez eles tivessem ficado envergonhados com a pergunta e se calaram, não responderam a Jesus sobre o que eles estavam discutindo. Mas Jesus chama os 12 e pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Eu fico imaginando o susto daqueles 12, pois eles se calaram para revelar a Jesus que discutiam exatamente sobre a pergunta que o mestre acabara de fazer. Quem é o maior no reino dos céus? Estava claro que Jesus lia os pensamentos dos seus apóstolos. Mas aí Jesus continua: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. E chama para perto dele uma criancinha. Coloca aquela criancinha no seu colo e diz: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não nos tornardes como as crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Quem receber uma criança como esta em meu nome, na verdade a mim me recebe. E quem receber a mim, não é a mim que me recebe, mas sim aquele que me enviou. Pois aquele que dentre vós for o menor, esse será grande. Que lição que Jesus passa para eles, né? Usa a humildade da criança, a pequenez da criança, a pureza espiritual daquela criança, para dizer que ali está quem será o maior no reino dos céus. É totalmente contrário ao que os apóstolos imaginavam do que seria. E ao estudarmos a literatura espírita, nós temos o relato de que essa criança que senta no colo de Jesus é Inácio de Antioquia. É ele que vai sentar no colo de Jesus como criança. Inácio vivia na região de Éfeso, anos depois, após a crucificação. E o apóstolo João, relatado também no livro que conta a história de Inácio de Antioquia, que ao ver o garoto com cerca de 8 anos de idade, ele lembra que foi aquele garoto que estava sentado nos colos de Jesus. E João adota Inácio de Antioquia, porque ele percebe que ali estava a criança que havia sido usada para ser aquela que seria a menor como exemplo no reino dos céus. João adota o menino que cresceu sob os cuidados daquele apóstolo e de Maria, mãe de Jesus, consolidando o caráter de Inácio de Antioquia como um dos grandes pregadores da Boa Nova no primeiro século do cristianismo. Para quem conheça um pouco mais da história dessa criança, eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Inácio de Antioquia, de autoria de Geraldo Lemos Neto. É um livro bastante interessante que vai contar sobre os primeiros movimentos do século I do cristianismo. Em obras fundamentais, como o Evangelho segundo o Espiritismo, em particular no seu capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito, Kardec vai analisar profundamente a passagem dessa criança, onde os discípulos queriam saber quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus, para mostrar quem seria o maior no reino dos céus, não usa um sábio, não usa um guerreiro. Ele usa a figura de uma criança para demonstrar que a grandeza espiritual não reside no orgulho, nos títulos mundanos, na vaidade, no poder e nada disso. A riqueza reside na pureza de coração, na humildade. A mensagem serve como uma grande advertência direta contra o orgulho de todos aqueles que ali estavam, que se julgavam superiores talvez por conviverem com Jesus. No mundo espiritual, a verdadeira hierarquia baseia-se unicamente no nível de desapego, no nível de amor e no progresso moral que nós realizamos. Inácio de Antioquia, que foi a criança que sentou no colo de Jesus, talvez tenha recebido esse grande magnetismo e tenha visto esse exemplo direto de Jesus. E ele vai se tornar mais tarde um dos maiores defensores do cristianismo e cumpriu esse papel de desprendimento até o fim da sua vida, quando foi martirizado no Coliseu de Roma. Mas essa história é preciso ler o livro, não cabe no nosso estudo aqui, porque daria um estudo inteiro. Jesus vai falar agora sobre escândalo.
ainda referindo-se à criança que estava no seu colo, e talvez outras estivessem por perto, ele diz: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creiam em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azeia e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te era entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançados no fogo eterno. Essa passagem é bastante polêmica. Jesus está incentivando o suicídio? Obviamente que não. Está pedindo que você corte um membro, que você corte um olho? Obviamente que não. Jesus está usando o sentido figurado em que nós vamos explicar melhor. Essa passagem não pode ser interpretada de forma literal, porque seria um absurdo físico, seria uma apologia à automutilação e ao suicídio. Mas é uma alegoria moral profunda, em que Jesus traz para alertar-nos sobre a nossa responsabilidade espiritual, sobre a necessidade de extirparmos os nossos vícios. O escândalo significa ser o agente que induz todos ao erro, ao vício, à perdição. Os pequeninos representam nós mesmos, espíritos recém-despertos, ignorantes, de pouca fé, mais suscetíveis à influência desses vícios, dessas más inclinações. Quando ele diz que tem que ser jogado ao mar como uma pedra pesada, ele está se referindo ao peso da nossa culpa, ao nosso remorso lacinante e ao abismo do sofrimento moral, em que o mal penetra no nosso espírito, em que o mau exemplo mergulha a nossa própria consciência na erraticidade. Ao perceber o mal que causou, nós precisamos curar esse mal antes que desencarnemos na erraticidade com eles, pois senão sofreremos muito do outro lado. A frase é mister que venham escândalos indica que devido à imperfeição do mundo e ao livre-arbítrio, as provas, tentações e as quedas são inevitáveis. Ele diz, virá o escândalo. Contudo, a nossa responsabilidade pessoal recai sobre aquele que se faz instrumento do escândalo, que se faz instrumento do mal. Nós nunca devemos assumir essa postura. Quando Jesus fala cortar a mão ou o pé ou o olho, é o convite intransigente de Jesus para cortarmos radicalmente as nossas imperfeições e não os nossos membros físicos. A mão simboliza as ações, os vícios, os hábitos nocivos. O pé representa os caminhos às más companhias e o olho traduz os nossos desejos inferiores, as nossas paixões, tudo aquilo que entra pela visão. O Espiritismo traduz isso como a verdadeira necessidade que temos de fazer a nossa reforma íntima, porque é preferível sofrer os sacrifícios de abandonar um vício doloroso do que manter o espírito escravizado por as paixões inferiores, gerando aí sim o verdadeiro fogo do inferno, que seria um estado de angústia constante da alma na erraticidade, um sofrimento contínuo do espírito na vida espiritual. Eu acho que deu para entender bem o sentido figurado de tudo. Mas depois que Jesus fala isso, ele vai ensinar sobre caridade e amor. Porque João pergunta ao mestre, nós vimos alguém expulsando demônios em teu nome e nós o proibimos, porque ele não te segue conosco. E Jesus admoesta mais uma vez, não deveis proibi-lo, pois não há ninguém que faça milagres em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. E quem vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Essa importante lição de Jesus é muito atual. Quantas religiões nós vemos se declarando como sendo as únicas detentoras da verdade e das verdadeiras palavras de Jesus? Não precisa responder, fica apenas a reflexão. Essa passagem que nós relatamos agora é um dos maiores ensinamentos de Jesus sobre a tolerância. À luz da doutrina espírita, ela rompe com o sectarismo e estabelece 3 pilares fundamentais. Que pilares são esses? Primeiro, o espírito sopra onde quer. A doutrina ensina que o bem, a mediunidade e os dons espirituais não são privilégios exclusivos de uma religião ou de um grupo formal. O espírito sopra onde quer. Segundo, o critério de luz.
Quando Jesus diz a máxima, quem não é contra nós é por nós, ele está, na verdade, valorizando o conteúdo material e resultado de uma ação. O bem reflete a sintonia do indivíduo com as leis divinas. O verdadeiro critério de bondade não é a qual religião a pessoa pertence, mas sim a quantidade de bem que essa pessoa faz. E o último ponto que essa passagem destaca é que esse bem, esse trabalho no bem, ele é universal. Quando Jesus diz de modo algum perderá a sua recompensa, ele está se referindo, na verdade, à lei de causa e efeito. O auxílio do próximo, auxílio ao próximo, realizado com sinceridade em nome de Jesus, gera para todos nós méritos espirituais, gera uma paz, pois o universo ele é justo e vai retribuir o nosso feito, de acordo com o nosso esforço de elevação. Uma pergunta para você refletir: já fez o bem hoje? Não perca tempo. E vamos terminar a nossa abordagem de hoje, nosso estudo, contando o que é chamado a parábola da ovelha perdida. Ainda usando aquela criança, Jesus vai contar mais uma parábola. Jesus diz o seguinte: vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca das que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. E Jesus termina essa parábola dizendo: assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Essa parábola é bastante interessante. Essa parábola da ovelha perdida ilustra a justiça e a misericórdia de Deus. A ovelha desgarrada simboliza aquele espírito que se afasta dos ensinamentos de Jesus, que se afasta do caminho do bem e cede às suas imperfeições. Para a lei divina, nenhuma ovelha vai ser esquecida. Deus não vai punir ninguém eternamente, nem desejar perder aquele espírito. Ele utiliza o livre-arbítrio para que nós reconheçamos os nossos erros e aos poucos iremos voltando para os caminhos do bem, para a lei de Jesus. O maior prazer por recuperar aquela ovelha perdida não significa que Deus vai amar mais quem erra, não é isso. Pelo contrário, simboliza o alívio e a alegria que reinam no mundo espiritual quando uma consciência é despertada pelos ensinamentos de Jesus, se arrepende e volta para o caminho do bem. Eu acho que deu para entender bem essa parte. Jesus vai continuar ensinando os 12. Num outro momento que eu acho bastante interessante nós comentarmos. Jesus diz o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pela boca dessas 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus está instruindo os seus apóstolos. Mas ele fala uma frase que é muito famosa no Evangelho. Jesus diz o seguinte: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Que linda essa frase, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. O Espiritismo orienta que o diálogo a sós é um ato de verdadeira caridade. Em vez de fofoca, de reclamações, de mágoas, de ficar falando que o outro te fez mal, Jesus vai nos propor a conversa sincera entre os dois. Não com o objetivo de apontar o dedo, mas com o objetivo do perdão. Se esse diálogo direto não funcionar, vai se buscar a ajuda de pessoas sensatas ou da comunidade, como Jesus cita no caso, a igreja. Tudo com o intuito final de resgatar o defensor. Ligar ou desligar refere-se às nossas antipatias e às nossas simpatias, aos nossos afetos e aos nossos desgostos. Quando cultivamos o perdão e o amor na terra, estabelecemos ligações saudáveis que se refletem na nossa vida espiritual. Mas quando mantemos o ressentimento, nos ligamos energeticamente a energias densas, dificultando e muito a nossa progressão espiritual.
Jesus vai falar da prece. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. A prece é uma vibração poderosa. Essa sintonia facilita a intercessão dos bons espíritos e a realização dos auxílios do plano espiritual, desde que todos estejam alinhados naquela boa vibração, nas leis divinas e no bom pensamento. Jesus não está limitado num templo de tijolos, mas ele está presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. É isso que Jesus quer dizer entre o amor e a caridade. O ensinamento central de Jesus nesse trecho é o convite à maturidade espiritual. Ele nos ensina a resolver conflitos de forma madura, sem escândalos, priorizando sempre a reconciliação e o entendimento mútuo para a evolução de todos. E aí Pedro vai perguntar, depois de tudo ouvir de Jesus, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus responde, eu não te digo, Pedro, que até 7, mas 70 vezes 7. Essa passagem é a que mais representa o perdão. Ela nos ensina que o perdão é ilimitado. O número 70 vezes 7, ele não é literal. Quer dizer, um simbolismo relativo a ilimitado. O perdão é a ferramenta que rompe esse ciclo de mágoas e que faz o resgate doloroso entre espíritos, permitindo o reajuste pacífico. Guardar ressentimento acaba criando uma sintonia psíquica de sofrimento com o ofensor que vai repercutir enquanto isso não for resolvido. Essa pergunta de Pedro vai levar Jesus a contar a última parábola que nós vamos falar no dia de hoje, que é a parábola do devedor cruel, que diz o seguinte: o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe fosse paga. Então aquele servo se prostra e referencia o seu senhor, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo se move de uma íntima compaixão e perdoa a dívida soltando o servo. Saindo, porém, aquele servo, encontra um dos seus amigos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufoca-o dizendo, paga-me o que deves. Então, ele, o seu amigo, prostra-se aos pés daquele servo que havia sido perdoado e roga-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Aquele servo, porém, não quis e vai lançar o seu amigo na prisão até que ele pague a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passava. Então o Senhor chama de volta aquele servo à sua presença e lhe diz, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entrega aos atormentadores até que pagasse tudo o que ele devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, termina Jesus contando essa parábola, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Vejam que interessante essa parábola, que também é conhecida como a parábola do servo incompassivo, ou do devedor cruel, é a mesma parábola. Ela ilustra realmente o mecanismo da lei de causa e efeito, a necessidade incondicional do perdão. Esse rei, o Senhor, representa Deus. A enorme dívida representa o acúmulo de nossos erros, dos nossos débitos espirituais ao longo de várias encarnações que nós temos. Deus está sempre disposto a perdoar, aliviando o peso de nossas consciências à medida que nós vamos aprendendo a seguir as suas leis e buscando a nossa evolução espiritual. Os 100 dinheiros da parábola representam as ofensas mundanas, que são muito menores do que a dívida inicial. Esses 100 dinheiros representam as ofensas mundanas que muitos nos causam. E o servo perdoado simboliza todo ser humano que, mesmo tendo sido grandemente perdoado pela espiritualidade, se mostra impiedoso e inflexível com o seu próximo. Os atormentadores, os verdugos, representam as nossas angústias, nossas obsessões espirituais, os estados de perturbação mental que vivemos, que atraímos para nós mesmos quando guardamos mágoas, ódios e ressentimentos. O sofrimento vai cessar quando a dívida do rancor é paga por meio da reconciliação e da caridade. E o ensinamento central da doutrina espírita
é que a misericórdia divina exige a nossa própria misericórdia, conosco mesmo. Não podemos receber o perdão pleno de nossas culpas, se não perdoarmos de coração as ofensas dos nossos irmãos. E assim, desta forma, nós vamos terminando o estudo de hoje. E no próximo estudo nós iremos abordar a decisão de Jesus iniciar sua marcha para Jerusalém, no mês de setembro do ano de 32. Eu agradeço pela paciência de vocês de ter nos ouvido até aqui. Espero que tenham aprendido um pouco mais com o que falamos hoje. Vamos então à nossa prece final para encerrarmos o nosso estudo do dia de hoje. Querido Mestre Jesus, mais uma vez obrigado por nos ensinar um pouco mais do seu ministério, das suas ações e de tudo aquilo que vieste nos ensinar. Incutir no nosso coração, Senhor, a coragem e a força para praticarmos ensinamentos. Fique conosco, Jesus, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado e que Deus os abençoe.